Marco Aurélio, cansado de viver à sombra de Odete, finalmente decide enfrentá-la. Em uma reunião tensa, o empresário exige uma participação maior nos lucros da TCA, deixando clara sua insatisfação em continuar sendo tratado como mero coadjuvante dentro do império que ajudou a sustentar. Odete, como sempre implacável, reage com frieza e ironia, lembrando-o de que só ocupa aquela posição porque ela permitiu. O embate entre mãe e filho se torna cada vez mais explosivo, revelando o quanto a relação entre os dois está corroída por ambição e rancor. Enquanto isso, em outro cenário, Olavo e Celina se entregam à paixão. O encontro dos dois, mantido em segredo por tanto tempo, finalmente se consuma. Porém, o que deveria ser apenas um momento íntimo acaba rendendo consequências inesperadas. Eugênio, sempre atento, descobre a aproximação dos dois e fica chocado. A revelação ameaça não apenas o casamento de Celina, mas também a reputação de Olavo, já que qualquer escândalo pode comprometer sua posição nos negócios. Do outro lado, Odete vê sua própria imagem ameaçada. Uma matéria publicada na imprensa expõe todos os homens com quem a poderosa empresária já se envolveu, colocando em dúvida sua credibilidade e levantando questionamentos sobre sua postura à frente da TCA. Pela primeira vez em muito tempo, ela demonstra preocupação real, temendo o impacto da notícia sobre o conselho da empresa. Se os diretores desconfiarem de sua conduta pessoal, podem usar isso como justificativa para desestabilizar seu poder. Marina, sempre calculista e disposta a lucrar com os segredos alheios, decide aproveitar a oportunidade. Ela vende informações valiosas para Maria de Fátima, revelando detalhes comprometedores sobre a mansão e, principalmente, sobre o caso de Olavo com Celina. Fátima, que nunca perde a chance de usar a desgraça dos outros em benefício próprio, recebe a notícia como uma arma perfeita para seus planos. A ambição da jovem se torna ainda mais evidente. E Marina, movida por interesses financeiros, não hesita em alimentar esse jogo perigoso. Ao mesmo tempo, Mário Sérgio surge como a voz da razão e intriga. Ele revela a Odete que a matéria difamatória sobre seus relacionamentos não surgiu por acaso. Foi plantada por alguém de dentro da própria diretoria da TCA. A informação acende o alerta da empresária, que começa a enxergar inimigos muito mais próximos do que imaginava. Determinada a descobrir quem ousou desafiar sua autoridade, Odete planeja contra-atacar, sem medir consequências. Já Maria de Fátima, mesmo munida de novas informações, mostra outra face de sua personalidade. Ela se humilha diante de César, tentando arrancar dele atenção e afeto. O gesto revela sua fragilidade por trás da ambição desmedida, mostrando que por trás da máscara de mulher calculista, ainda existe alguém disposto a se rebaixar em nome de uma paixão destrutiva. Entre confrontos familiares, segredos expostos e alianças traiçoeiras, o clima se intensifica. Cada personagem, movido por orgulho, desejo ou vingança, dá mais um passo em direção a um jogo de poder que ameaça explodir a qualquer momento. A vida de Consuelo dará uma guinada inesperada, transformando-a em uma das figuras mais comentadas dentro da TCA e também em sua vida pessoal. Acostumada a viver à sombra das armações de Odete Roitman, a secretária verá seu destino mudar, quando a poderosa empresária, em um gesto surpreendente, decidir promovê-la ao cargo de assessora da presidência. A notícia cairá como uma bomba não apenas para Consuelo, que jamais imaginou ocupar uma posição de tamanha relevância, mas também para todos os funcionários da companhia, que ficarão atônitos com a confiança depositada nela. Odete, sempre calculista, enxergará em Consuelo uma peça rara, alguém que nunca se envolveu diretamente nos jogos sujos da empresa e, justamente por isso, poderia servir como um elo de credibilidade diante do conselho. Para a megera, era estratégico ter uma funcionária leal, correta e sem manchas no currículo, algo que poucos poderiam oferecer. Essa decisão mostrará o quanto Odete sabe manipular até mesmo a imagem da TCA, utilizando pessoas aparentemente discretas como escudo para manter sua autoridade. Consuelo, por sua vez, ficará dividida entre a honra e o medo. A promoção representará reconhecimento por anos de dedicação, mas também a colocará no centro de disputas perigosas. Afinal, ocupar um cargo ao lado de Odete significava lidar com intrigas, chantagens e olhares de desconfiança de todos os lados. E essa desconfiança se tornará visível logo nos primeiros dias. O primeiro a reagir com hostilidade será Freitas. O executivo, que recentemente havia feito delação premiada contra Marco Aurélio,
Acreditava que, após seu gesto de coragem, seria recompensado com um espaço maior dentro da empresa. Ao ver Consuelo conquistar o que ele julgava merecer, Freitas será tomado pela inveja e passará a sabotar, de forma sutil, cada iniciativa da nova assessora. Não bastasse isso, Mário Sérgio também enxergará na ascensão de Consuelo um risco para suas próprias ambições. Sonhando em ganhar cada vez mais espaço na TCA, ele verá a colega como um obstáculo inesperado. O executivo, vaidoso e ambicioso, começará a tramitar contra ela nos bastidores, plantando dúvidas sobre sua competência e tentando convencer outros diretores de que Odete havia cometido um erro grave ao confiar tanto em alguém sem experiência. No entanto, Consuelo surpreenderá. Em vez de recuar, ela mostrará uma firmeza inédita, conquistando o respeito de aliados improváveis e provando que, além de competência, tinha coragem de enfrentar pressões internas. Essa transformação será um marco em sua trajetória. A secretária discreta, muitas vezes invisível nos corredores, passará a ser vista como uma mulher de fibra, capaz de se impor até mesmo diante dos mais poderosos. Mas os desafios não se limitarão à TCA. Na vida pessoal, Consuelo também viverá momentos de intenso conflito. Ela descobrirá, de forma inesperada, que seu filho André estava envolvido em um romance com Aldeide, sua grande amiga e figura materna para o rapaz. A revelação cairá como um choque, deixando-a com a sensação de traição dupla, pelo filho que manteve o segredo e pela amiga, que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Num primeiro instante, Consuelo rejeitará completamente a relação, tomada pelo ressentimento e pelo medo do julgamento alheio. Sua reação será dura, criando um abismo entre ela e André, que se sentirá injustiçado. Já Aldeide, magoada, tentará explicar seus sentimentos, mas enfrentará a resistência da amiga. A tensão familiar crescerá a tal ponto que Consuelo terá que escolher entre manter a mágoa ou se abrir para o amor genuíno que via diante de si. Com o passar do tempo, no entanto, o coração da nova assessora começará a amolecer. Ao perceber a felicidade de André e a sinceridade de Aldeide, Consuelo decidirá acolher o casal, demonstrando uma maturidade rara e um crescimento pessoal profundo. Esse gesto mostrará que, além de se fortalecer no campo profissional, ela também seria capaz de evoluir em sua vida íntima, aceitando aquilo que inicialmente lhe parecia insuportável. Dessa forma, Consuelo se tornará uma personagem de destaque em Vale Tudo. De coadjuvante discreta, ela ascenderá a um papel central, mostrando que o poder pode surgir dos lugares mais improváveis e que até mesmo os mais invisíveis podem surpreender quando a vida lhes oferece uma chance de brilhar. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a tensão volta a crescer quando Solange é surpreendida pela insistência de Maria de Fátima e Mário Sérgio em conversar tanto com ela quanto com Afonso. A jovem, firme em sua postura, deixa claro que não está disposta a ceder espaço para as intrigas armadas pelo casal. O clima fica carregado, e a cada nova tentativa dos dois, Solange reage com indignação, determinada a proteger a integridade de sua família. Enquanto isso, Aldeide se mostra apreensiva ao pensar na reação de Consuelo ao descobrir que André decidiu ir morar com ela. O coração de mãe bate mais forte diante do medo de ver a amiga contrariada. Mas, ao mesmo tempo, Aldeide não pode ignorar a felicidade que sente em poder ter o filho por perto, mesmo que isso acarrete novos conflitos. Em outra frente, Raquel se anima ao aceitar o convite de Renato e Solange para publicar uma reportagem especial sobre o restaurante Paladar na revista Tomorrow. A oportunidade surge como uma vitrine importante, capaz de alavancar ainda mais a visibilidade do empreendimento. E, ao mesmo tempo, agora antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Aproximar Raquel de novos aliados. Bruno, sempre solidário, também entra em cena ao ajudar Ivan a gravar o vídeo de divulgação da agência. O momento traz esperança ao ex-executivo, que enxerga ali a chance de reconstruir seu caminho com dignidade. Marieta, por sua vez, não perde tempo em incentivar Poliana a participar da matéria ao lado de Raquel, fortalecendo a imagem das duas como uma parceria de sucesso. O apoio incondicional se transforma em cumplicidade, e juntas elas decidem assumir de vez o namoro, dando um passo importante em suas vidas pessoais. Do outro lado da cidade, Odete continua mostrando sua frieza calculista.
A poderosa orienta Celina em cada detalhe dos preparativos para o casamento, exigindo que tudo saia perfeito e digno de sua grandiosidade. Entretanto, em meio à organização, outro enredo paralelo ganha força. Renato fotografa Heleninha, e o ensaio revela mais do que simples imagens. Entre sorrisos e olhares demorados, um clima de aproximação começa a se formar entre os dois, abrindo espaço para sentimentos que nenhum dos dois esperava. Enquanto isso, Maria de Fátima e Mário Sérgio não descansam em seus planos ardilosos. Dispostos a sabotar a união de Odete e César, os dois arquitetam um golpe baixo: espalhar pela internet a notícia de que a empresária estaria se casando com o mesmo homem acusado de roubar o quadro de Heleninha. A notícia se espalha rapidamente, causando escândalo e colocando em xeque a credibilidade de Odete. Diante da situação, César, incomodado com a exposição e cada vez mais sufocado pela pressão, toma uma decisão drástica: foge da festa ao lado de Olavo. O ato inesperado deixa todos atônitos e abre caminho para uma sucessão de desdobramentos que prometem abalar ainda mais os destinos de cada personagem. O casamento de Odete e César prometia ser um dos eventos mais comentados da alta sociedade, mas o que deveria ser um espetáculo de poder e sofisticação se transformaria em um verdadeiro terremoto, não apenas no seio da família, mas também no mundo dos negócios. A união inesperada entre a empresária mais temida do país e um homem de reputação duvidosa não passaria despercebida. Pelo contrário, geraria repercussões devastadoras, capazes de abalar a imagem sólida da TCA e colocar em risco o império que Odete ergueu com punho de ferro. A noite começa em clima de luxo. O salão transborda de cristais, flores importadas e convidados ilustres. O champanhe circula sem parar, os brindes se sucedem, e os sorrisos, muitos deles falsos, tentam sustentar a imagem de uma celebração impecável. Mas, por trás da música elegante e da atmosfera glamourosa, paira uma tensão quase palpável. Todos sabem que o casamento de Odete Reutemann não é um conto de fadas, mas um movimento estratégico. Ainda assim, ninguém poderia prever a bomba que estava prestes a explodir. Movida por rancor e desejo de vingança, Maria de Fátima decide que aquele seria o momento perfeito para destruir o ex-amante e, de quebra, manchar a imagem da sogra que tanto despreza. Com frieza calculada, prepara uma armadilha certeira. Divulga na internet a notícia de que Odete se casou com o homem responsável pelo roubo do quadro de Heleninha. O texto, recheado de insinuações e provas duvidosas, se espalha em questão de minutos, viralizando nas redes sociais e alcançando até mesmo jornalistas presentes na festa. O impacto é imediato. Murmúrios se multiplicam entre os convidados, olhares desconfiados se cruzam, celulares apitam sem parar. A notícia cai como uma bomba no meio da celebração, transformando o ambiente festivo em um campo minado. O nome de César é cuspido em cochichos e a alta sociedade reage com indignação. Para muitos, é inadmissível que Odete tenha oficializado sua união com um homem que carrega nas costas a acusação de um crime tão vergonhoso. César, tomado pela vergonha, sente o chão desaparecer sob seus pés. O sorriso ensaiado se desfaz e a vontade de fugir toma conta dele. Humilhado diante de todos, cogita abandonar a festa às pressas, mas encontra em Odete um obstáculo intransponível. A empresária, acostumada a enfrentar crises com a cabeça erguida, não permite que o marido desmorone. Com a firmeza que lhe é característica, ela se dirige ao público e, em tom cortante, afirma que tudo não passa de uma mentira criada por invejosos para manchar sua felicidade. Sua postura momentaneamente silencia a plateia, mas não é suficiente para dissipar a sombra da dúvida. Quando os dois finalmente ficam a sós, a máscara de Odete cai. Distante dos olhares curiosos, a empresária confronta César com uma fúria contida. Ela exige a verdade, sem rodeios, e o encurrala contra a parede. César, tremendo entre o medo e o orgulho ferido, acaba cedendo. Confessa que realmente teve envolvimento no roubo do quadro. Porém, numa tentativa desesperada de salvar a própria pele, joga parte da responsabilidade em Maria de Fátima, alegando que foi ela quem idealizou o crime. A revelação, embora esperada, deixa Odete em estado de choque silencioso. Mais do que a traição, o que a corrói é a sensação de que sua autoridade, até então absoluta, começa a escapar por entre os dedos. O escândalo, no entanto, não se limita ao vexame social. Nos bastidores, suas consequências já se desenham com contornos ainda mais graves.
Marco Aurélio, pragmático, confidencia a Leila que o conselho da TCA discute seriamente o afastamento de Odete da presidência. A associação da empresa com um caso de roubo ameaça derrubar a credibilidade da companhia no mercado internacional. Leila, atônita, percebe que, pela primeira vez, Odete corre o risco de perder aquilo que mais valoriza: o poder absoluto. Paralelamente, Afonso relata a Solange que as ações da TCA começaram a despencar logo após a divulgação da notícia. Investidores retiram seus aportes, acionistas exigem explicações, e o mercado reage com a frieza de quem não perdoa escândalos. A imagem de solidez construída ao longo de décadas começa a ruir em questão de horas, mostrando que nem mesmo Odete Roitman está imune ao veneno da opinião pública. Enquanto a empresária se esforça para conter a tempestade, Maria de Fátima comemora sua vingança. Orgulhosa do estrago causado, a jovem saboreia cada segundo da queda da mulher que tanto a humilhou. Para ela, não há prazer maior do que ver Odete Roitman, a rainha do jogo sujo, exposta diante de todos com sua reputação manchada. A ironia do destino é cruel. O casamento que Odete idealizou como demonstração de poder se converte em seu maior pesadelo. O evento pensado para consolidar sua supremacia termina por revelar fissuras irreparáveis em sua vida pessoal e em seu império empresarial. Mais do que um escândalo passageiro, o episódio inaugura uma fase de incertezas, traições e riscos que podem custar a Odete não apenas o trono da TCA, mas também a própria sensação de invencibilidade que sempre a acompanhou. A rainha, antes intocável, agora sangra diante de todos, e o mundo dos negócios, assim como sua própria família, assiste em silêncio, dividido entre a curiosidade mórbida e o desejo de ver até onde vai a queda daquela que sempre pareceu inalcançável. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Ana Clara não pretende deixar Odete escapar impune desta vez. A vilã sempre foi uma ameaça constante, e descobrir que Leonardo está vivo só aumentou o perigo. Recentemente, Odete havia surpreendido Leonardo sozinho em casa e ameaçado levá-lo embora sem dó nem piedade. Ana Clara, desesperada, implorou para que a vilã permitisse ao jovem ficar, pedindo uma última chance. Para sua surpresa, Odete acabou cedendo, mas a sensação de vitória foi apenas temporária. Ana Clara sabia que não poderia confiar completamente na megera e precisava agir rápido para garantir a segurança de Leonardo. Determinada, a jovem decide ir além das simples palavras e começa a registrar vídeos com Leonardo. A intenção é clara: criar provas irrefutáveis de que o filho de Odete está vivo. Cada gravação é feita com cuidado, cada detalhe planejado para não levantar suspeitas. Imagina se a Odete leva você embora, Leozinho. Eu não tinha nenhuma foto sua, nada. Mas agora eu tenho, diz Ana Clara, olhando firme para Leonardo enquanto ajusta a câmera. A jovem sente a responsabilidade pesando sobre os ombros, consciente de que a vilã não hesitaria em agir se percebesse qualquer movimento contra ela. Leonardo, tímido, ainda se assusta com a câmera, mas confia plenamente em Ana Clara. Ela, por sua vez, se mostra firme e protetora, lembrando que precisa de provas concretas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou reunir todas as provas. Tem até uns exames seus do hospital, de quando você bateu a cabeça. Eu podia mandar esse vídeo para Heleninha. Imagina sua irmã lá, levando a vida de rica, e de repente pipoca um vídeo desse. Você tá doido, Leozinho? A empolgação de Ana Clara é temperada pelo cuidado. Cada passo deve ser calculado para não colocar Leonardo em perigo. Mesmo enquanto grava, Ana Clara sente o peso da responsabilidade. Ela entende que não pode se arriscar sem pensar duas vezes. Se Odete perceber qualquer tentativa de expor a verdade, Leonardo estará em sério risco. Ainda assim, a jovem mantém firme sua promessa: proteger o rapaz a qualquer custo. Mas se alguém levar você daqui, eu vou na polícia, afirma com firmeza, olhando nos olhos do jovem, como se cada palavra fosse um juramento. Para reforçar sua estratégia, Ana Clara decide buscar aliados. Maria de Fátima, que também sabe que Leonardo está vivo, é escolhida como parceira. Juntas, elas planejam reunir todas as provas necessárias para desmascarar Odete de uma vez por todas. Ana Clara sabe que contar apenas com si mesma não seria suficiente. E ter alguém de confiança ao lado aumenta suas chances de sucesso. Cada vídeo, cada documento, cada gravação hospitalar será usado como munição contra a vilã. Ana Clara passa horas analisando cada detalhe. Não se trata apenas de gravar Leonardo,
É preciso planejar o que será mostrado, para quem e quando. Ela sabe que a mídia ou a polícia podem ser armas poderosas, mas também compreende que a exposição inadequada poderia colocar todos em risco. Por isso, cada passo é cuidadosamente calculado, como uma partida de xadrez em que cada movimento precisa ser perfeito. A jovem não apenas protege Leonardo, mas também fortalece sua própria determinação. No fundo, Ana Clara sente a mistura de medo e esperança que apenas uma situação extrema pode gerar. Ela entende que, se conseguir provar que Leonardo está vivo, não apenas desmascarará Odete, mas também restaurará parte da verdade que foi roubada dela e de sua família. Cada vídeo gravado é uma pequena vitória. Cada evidência reunida aproxima-a do dia em que a vilã finalmente terá que enfrentar as consequências de seus atos. Enquanto organiza o material, Ana Clara promete a si mesma que não descansará até ver justiça feita. Ela sabe que o caminho será perigoso, mas também entende que a vida de Leonardo depende de sua coragem. A jovem encara a câmera mais uma vez, respira fundo e reafirma sua promessa silenciosa. Eu vou na polícia, Odete, e vou provar que você não pode mais esconder nada. A determinação em sua voz não deixa dúvidas. Desta vez, Ana Clara está disposta a ir até o fim, custe o que custar. Ana Clara sabia que o tempo era seu maior inimigo. Cada segundo que Leonardo permanecia à mercê de Odete, aumentava o risco de a vilã descobrir suas intenções. Por isso, ela decidiu criar um sistema seguro para armazenar todos os vídeos e documentos. Cada gravação era criptografada em um pendrive escondido dentro de livros e objetos da casa, garantindo que, caso Odete tentasse uma revista, não encontraria nada. A jovem sentia o coração acelerar a cada passo, mas sua determinação era maior que o medo. Leonardo, embora assustado com a situação, começou a compreender a seriedade do plano. Ele via em Ana Clara alguém disposto a protegê-lo de tudo e todos, e isso despertava nele um misto de gratidão e confiança. A cada vídeo que gravavam, ele se tornava mais consciente da importância do que estavam fazendo. Não era apenas sobre provar que ele estava vivo, mas também sobre confrontar a vilã que ameaçava destruir vidas. Ana Clara, então, decidiu que era hora de envolver aliados estratégicos. Além de Maria de Fátima, ela pensou em pessoas de confiança fora da casa, incluindo advogados e contatos na polícia. O plano era simples, mas arriscado: reunir provas suficientes para confrontar Odete oficialmente, sem que ela pudesse escapar com mentiras ou manipulações. Cada documento, cada exame hospitalar, cada gravação era como uma peça de um quebra-cabeça que, quando unido, deixaria claro que Leonardo estava vivo. Ana Clara também começou a treinar Leonardo sobre como agir caso a vilã percebesse algo. Ensinaram códigos, rotinas e sinais discretos que poderiam ser usados em emergências. A jovem sabia que a qualquer momento Odete poderia tentar afastá-lo novamente, mas estava pronta para reagir. Ela sentia a adrenalina correndo pelas veias, o medo do confronto se misturando à esperança de finalmente expor a verdade. Ana Clara, determinada, não deixou que dúvidas ou hesitações a paralisassem. Cada vez que gravava Leonardo, cada vez que revisava os exames médicos, sentia que o passo mais importante estava sendo dado. Ela sabia que o momento de confrontar Odete se aproximava, e quando isso acontecesse, ninguém mais poderia negar a verdade. A jovem estava preparada para enfrentar qualquer reação da vilã, desde ameaças até tentativas de manipulação emocional. Ana Clara, por fim, olhou para Leonardo com firmeza e ternura. "Estamos quase lá", disse, enquanto guardava cuidadosamente o pendrive com todas as provas. O jovem sorriu, confiante, sabendo que, ao lado dela, tinha uma chance real de liberdade e segurança. A jovem sabia que a batalha ainda não estava vencida, mas pela primeira vez sentiu que a justiça estava ao alcance. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso perderá as forças e quase desabará. Solange se desesperará ao tentar socorrê-lo, mas enfermeiros chegarão e o levarão às pressas para o quarto. O silêncio pesado só será quebrado pelo aviso duro do médico. O tratamento não estará apenas falhando, mas o enfraquecerá cada vez mais. "Eu temo que ele não resista", o profissional dirá. Nesse instante, Solange cairá em prantos, incapaz de aceitar a possibilidade de perder o homem que ama. Sem apoio, ela tentará ligar para Celina, depois para Heleninha, mas ninguém atenderá. Com o coração em pedaços, tomará uma decisão arriscada. "Se ninguém me ouvir, eu terei que ligar para Odete."
E é justamente nesse momento que, do outro lado, a matriarca da família não perceberá a ligação. Ela estará ocupada descobrindo que Fátima terá jogado uma bomba na internet, expondo segredos e revelando seu romance com César. Furiosa, Odete convocará a família para uma reunião urgente, prometendo uma revelação que mudará tudo. Enquanto isso, no hospital, Solange será autorizada a visitar o namorado. Ao vê-lo abatido, quase sem forças, ouvirá dele uma confissão dolorosa. Eu quero parar com esse tratamento. Não aguento mais, Solange implorará para que ele resista, lembrando dos sonhos e dos filhos que ainda terão. Mas Afonso estará decidido a voltar para casa. Mesmo debilitado, ele aceitará o chamado da mãe. Ela deve estar aprontando alguma coisa e eu quero saber o que é. Solange tentará convencê-lo do contrário, mas não terá sucesso. Os dois irão juntos para a mansão, onde encontrarão Celina e Heleninha. Todas se perguntarão o motivo daquela convocação até que Odete surgirá. E não estará sozinha. César entrará com ela. O choque será devastador. Afonso, com a voz rouca de indignação, perguntará: por que esse homem está aqui? E Odete, sem hesitar, anunciará: eu vou me casar com César. O silêncio será absoluto, até que Heleninha e Celina reagirão com revolta. Afonso, tomado de fúria, quase não se aguentará em pé. Isso só pode ser uma piada de mau gosto, gritará. Mas a mãe confirmará que o casamento acontecerá o quanto antes. A reunião se tornará um caos. Solange insistirá para que o namorado volte ao hospital, mas ele resistirá até cair mais uma vez, sem forças. Dessa vez, não haverá escolha. Ele será levado de volta, e o médico dirá à moça que chegou a hora de preparar a família para a despedida. Solange desabará, implorando por um milagre. Logo, uma missa será organizada em homenagem a Afonso. Odete, sempre calculista, transformará a cerimônia em espetáculo, chamando jornalistas e pedindo transmissão ao vivo. Enquanto todos estiverem reunidos, o rapaz dirá suas últimas palavras, agradecendo a Solange, a Celina e a Heleninha. Ele acreditará estar diante de seus últimos momentos, mas o destino reservará uma reviravolta. Quando a missa estiver em andamento, as portas se abrirão de repente e Leonardo surgirá, de pé, vivo. Sua presença deixará todos sem reação. Afonso, em choque, pensará estar alucinando. É o meu irmão? A revelação cairá como um raio. Leonardo dirá diante das câmeras que foi Odete quem o manteve escondido todos esses anos, culpando Heleninha por algo que nunca foi sua responsabilidade. Foi você quem dirigia naquele acidente, mãe. Você destruiu a nossa vida e fez minha irmã carregar uma culpa que não era dela. Exposta em rede nacional, Odete não conseguirá manter a máscara. Vaias ecoarão pela capela e até os filhos se voltarão contra ela. Envergonhada e acuada, tentará fugir, mas sua imagem já estará arruinada diante do país inteiro. Enquanto isso, Leonardo se aproximará de Afonso e, com lágrimas nos olhos, prometerá: eu vim te salvar, meu irmão. Eu serei o seu doador. A esperança renascerá no coração de todos. Em seguida, os dois serão levados para o procedimento. Mais tarde, o médico retornará com uma notícia que mudará tudo. A cirurgia terá sido um sucesso. Afonso terá uma nova chance de viver. Solange, tomada por emoção, agradecerá entre lágrimas. Eu sabia que o milagre viria. Eu sabia que Deus não ia me abandonar. A redenção de Leonardo ficará marcada como o golpe final contra Odete, que, sem aliados, verá seu império de mentiras ruir diante de todos. A família, antes dividida, encontrará forças na verdade. E Afonso, agora salvo, se agarrará com ainda mais firmeza à vida ao lado de Solange. O escândalo envolvendo Odé não passará despercebido. A revelação pública será apenas o início de sua derrocada. Jornais, programas de TV e portais de notícias dedicarão manchetes à mulher que por anos se apresentara como impecável, mas que agora será desmascarada como mentirosa e cruel. O nome dela ficará marcado por vergonha e, em pouco tempo, perderá os poucos aliados que ainda lhe restavam. Celina, tomada de coragem, enfrentará a mãe sem medo.
Você não é digna nem de ser chamada de mãe. Disparará diante de todos, provocando um silêncio constrangedor. Heleninha, por sua vez, finalmente se libertará da culpa que carregava desde o acidente. Você me roubou a vida, mas eu não vou mais me calar, declarará, erguendo a voz diante das câmeras. O peso de anos de sofrimento será arrancado de seus ombros. Enquanto isso, Afonso, ainda debilitado, se agarrará à nova esperança trazida por Leonardo. O reencontro dos irmãos marcará um novo capítulo para a família. No hospital, médicos confirmarão que, graças à doação, ele terá condições de retomar o tratamento com chances reais de recuperação. Solange, incansável, permanecerá ao lado dele em cada instante, provando que seu amor resistirá às provações mais cruéis. Mas Odete não aceitará a derrota facilmente. Nos próximos dias, ela tentará arquitetar uma saída, pensando em como recuperar o poder perdido. Rumores dirão que ela buscará apoio político e empresarial para se reerguer, mas encontrará portas fechadas por todos os lados. A sociedade, antes submissa à sua influência, passará a enxergá-la como símbolo de decadência e engano. No entanto, será tarde demais. A família, fortalecida pela união e pela verdade, caminhará para um novo futuro. Leonardo será visto como herói, Afonso terá a chance de renascer, e Solange finalmente poderá sonhar com o amanhã, ao lado do homem que ama. Já Odete, isolada, provará do próprio veneno, condenada a viver à sombra de seus erros. A revelação cairá como um raio. Leonardo dirá diante das câmeras que foi Odete quem o manteve escondido todos esses anos, culpando Heleninha por algo que nunca foi sua responsabilidade. Foi você quem dirigia naquele acidente, mãe. Você destruiu a nossa vida e fez minha irmã carregar uma culpa que não era dela. Exposta em rede nacional, Odete não conseguirá manter a máscara. Vaias ecoarão pela capela, e até os filhos se voltarão contra ela. Envergonhada e acuada, tentará fugir, mas sua imagem já estará arruinada diante do país inteiro. Enquanto isso, Leonardo se aproximará de Afonso e, com lágrimas nos olhos, prometerá: Eu vim te salvar, meu irmão. Eu serei o seu doador. A esperança renascerá no coração de todos. Em seguida, os dois serão levados para o procedimento. Mais tarde, o médico retornará com uma notícia que mudará tudo. A cirurgia terá sido um sucesso. Afonso terá uma nova chance de viver. Solange, tomada por emoção, agradecerá entre lágrimas. Eu sabia que o milagre viria. Eu sabia que Deus não ia me abandonar. A redenção de Leonardo ficará marcada como o golpe final contra Odete, que, sem aliados, verá seu império de mentiras ruir diante de todos. A família, antes dividida, encontrará forças na verdade. E Afonso, agora salvo, se agarrará com ainda mais firmeza à vida ao lado de Solange. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Solange, sempre dedicada, não hesita quando percebe que Afonso está passando mal. Com sua serenidade e firmeza, ela o socorre, tentando conter o medo que lhe tomava o coração. Para ela, Afonso não era apenas um paciente em tratamento, era alguém que precisava de apoio para acreditar que a vida ainda lhe reservava dias de esperança. Mas Afonso, abatido e cansado, confessou que não pretendia seguir com o tratamento. As palavras oprimiram Solange, que em lágrimas contidas tentou animá-lo, lembrando-lhe que sua força era admirada por todos. Enquanto isso, a casa de Consuelo estava tomada por uma atmosfera inesperada. Jarbas, seu marido, preparara uma festa surpresa para celebrar as bodas do casal. Ao entrar no salão decorado, Consuelo ficou em choque. O brilho nos olhos de Jarbas e o calor dos convidados emocionaram-na, mas a surpresa maior veio quando o marido, diante de todos, renovou seu pedido de casamento. Consuelo mal teve tempo de se recuperar da emoção antes de ser abalada por outro acontecimento. Flagrou André e Aldeide em uma situação íntima. A descoberta caiu como uma bomba, mas, com frieza, André deixou claro que não terminaria seu relacionamento com Aldeide, independentemente da opinião dela. A tensão cresceu quando André decidiu mudar-se para a casa de Poliana e Aldeide, causando ainda mais desconforto na família. Consuelo, ferida pela arrogância do rapaz, sentiu-se impotente, mas não deixaria aquilo passar sem enfrentar as consequências. Paralelamente, Eugênio teve sua própria batalha.
Indignado, ele mostrou a Celina e Odete uma postagem explosiva que Maria de Fátima fizera em seu perfil. A jovem, sem escrúpulos, expunha os segredos da poderosa família Reutemann diante de todos. Celina, perturbada, não sabia como reagir, enquanto Odete, ferida em seu orgulho e prestígio, jurava não deixar barato. A exposição pública era mais do que uma afronta, era uma declaração de guerra. Determinada a retomar o controle, Odete organizou um encontro em família. A decisão não foi apenas um gesto de união, mas uma estratégia calculada para reafirmar seu poder. Ela convocou Afonso, sabendo que sua presença seria uma prova de força, apesar da fragilidade do rapaz. O clímax veio na noite do encontro. A família, já desconfortável, se reuniu na casa de Celina. Todos esperavam uma reunião formal, mas a atmosfera se tornou ainda mais tensa quando Odete entrou acompanhada de César. O impacto foi imediato. O constrangimento tomou conta do ambiente. Olhares se desviaram, murmúrios surgiram e até os mais fortes se sentiram desnorteados diante da ousadia dela. A cena simbolizava mais do que um simples jantar. Era o retrato de uma família em ruínas, onde amores proibidos, mágoas antigas e segredos expostos se entrelaçavam. Entre lágrimas contidas, sorrisos falsos e ressentimentos silenciados, ficava claro que nenhum deles sairia dali ileso. O que era para ser uma tentativa de união, revelou-se o prenúncio de um turbilhão ainda maior, onde cada personagem teria de enfrentar seus próprios fantasmas. A tensão alcançava um ponto insuportável quando Consuelo, incapaz de reprimir sua indignação, decidiu confrontar Aldeide de forma direta e cruel. Não havia espaço para sutilezas, seus olhos ardiam de fúria, e a voz, carregada de desprezo, ecoava pela sala como uma sentença implacável. Chamou a jovem de pervertida, acusando-a de corromper o equilíbrio da família e de manchar a honra que ela tanto se orgulhava em preservar. Para Consuelo, aquele namoro era mais do que uma escolha pessoal. Representava uma afronta aos valores que defendia com unhas e dentes. O embate foi duro, atravessado por rancor e ressentimentos antigos, refletindo não apenas o choque de valores, mas também a incapacidade de aceitar um mundo que se transformava diante de seus olhos. Aldeide, mesmo atingida pelas palavras, manteve a cabeça erguida. André, ao lado dela, não recuou diante da tempestade. Com firmeza e convicção, ele afirmou que não terminaria o relacionamento, por mais que a família tentasse interferir. Seus olhos transmitiam a certeza de quem sabia o que queria. Para ele, aquela não era apenas uma relação, era uma escolha de amor e de liberdade, uma decisão que simbolizava maturidade e coragem. André sabia que poderia perder o afeto de pessoas queridas, mas não estava disposto a trair seus sentimentos. Era a sua vida, e não permitiria que fosse guiada pelos preconceitos e pelas amarras da tradição. Enquanto a disputa em torno do romance de André e Aldeide se intensificava, um novo conflito surgia, ainda mais devastador. Eugênio, inconformado, revelou a Celina e a Odete uma postagem feita por Maria de Fátima nas redes sociais. Com sarcasmo e provocação, a jovem expunha os segredos e fragilidades da poderosa família Reutemann, como se fosse um espetáculo público. O deboche escancarado caiu como uma bomba no seio da família. Celina, mais sensível e emocional, sentiu-se profundamente ferida. A vergonha tomou-lhe o rosto e o coração, já fragilizado, parecia não suportar tamanha exposição. Odete, em contrapartida, reagiu com a frieza que lhe era característica. Tentou manter o controle, mas seus olhos, faiscando de ira, não conseguiram esconder a ferida em seu orgulho. Para ela, aquilo não seria esquecido nem perdoado. A afronta de Maria de Fátima precisava ser punida, e o silêncio de Odete era apenas o prelúdio de uma retaliação calculada. Enquanto os Reutemann enfrentavam mais uma crise, André tomava uma decisão que mudaria os rumos de sua vida. Mudou-se para a casa de Poliana e Aldeide. O gesto foi visto por muitos como ousadia, por outros como rebeldia, mas para ele simbolizava apenas a necessidade de viver plenamente o amor que escolhera. Deixar a casa de Consuelo não era um simples deslocamento físico, mas um corte definitivo com a vida anterior. Sua escolha despertava inseguranças e deixava feridas abertas, mas também afirmava sua independência diante de uma família que insistia em controlá-lo. Em outro canto da história, Afonso travava uma luta íntima e dolorosa. Cansado, fragilizado e tomado pela desesperança, decidiu abandonar o tratamento médico. A revelação caiu como um golpe devastador sobre Solange, que não conseguiu conter as lágrimas. Mas, mesmo em meio à dor, ela tentou animá-lo.
Seu carinho e sua dedicação mostravam a força de uma relação construída não no prazer ou na facilidade, mas na cumplicidade diante das dificuldades. Solange sabia que convencer Afonso a seguir lutando não seria fácil, mas seu amor seria sua arma mais poderosa. No meio desse turbilhão de conflitos,